Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas, e finalmente, nos estados mentais do homem, e é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente, com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau, que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo, em vez de serem empregados por ele. Neste, e noutros métodos, consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polarizar-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular, que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares, que vão para diante e para trás, como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é, simplesmente, um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito, e um efeito para toda a causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, também, como os que os cercam, e tornam-se motores, em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental, ou espiritual, é possível, sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades, influências. Empregam o princípio, em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o, quem quiser. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mental,
e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta, como sexo, nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental, ou espiritual, é possível, sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos, que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Capítulo 3. A transmutação mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador destas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia. Da alquimia nasceu a moderna química. Da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia, a verdadeira construção das pirâmides, representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que, não obstante, têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que é a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes, com repugnância, admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia, na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística.
possuíam o conhecimento interno, como o conhecimento externo, sendo o último, o único possuído, pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos, de conhecimento possuídos, pelos hermetistas, estava o conhecido, sob o nome, de transmutação mental, que forma, a exposição material, desta lição. Transmutação, é um termo, usualmente empregado, para designar, a antiga arte, da transmutação dos metais. Particularmente, dos metais impuros, em ouro. A palavra transmutar, significa, mudar de uma natureza, forma, ou substância, em outra. Transformar. E da mesma forma, transmutação mental, significa a arte, de transformar, e de mudar os estados, as formas, e as condições mentais, em outras. Assim, podeis ver, que a transmutação mental, é a arte, da química mental, ou se quiserdes, uma forma, da psicologia mística, prática. Porém, estas significações, estão, muito longe de serem, o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia, ou química, no plano mental, é certamente, muito importante, nos seus efeitos, e se a arte, cessou agora, assim mesmo, não pode deixar de ser, um dos mais importantes, ramos de estudos, conhecidos pelos homens. Mas isto, é simplesmente, o princípio. Vejamos a razão. O primeiro, dos 7 princípios herméticos, é o princípio de mentalismo. O seu axioma, é, o todo, é, mente. O universo, é, mental, que significa, que a realidade objetiva, do universo, é, mente. E o mesmo universo, é, mental, isto é, existente, na mente do todo. Estudaremos este princípio, nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar, o efeito do princípio, se for considerado, como verdade. Se o universo é mental, na sua natureza, a transmutação mental, pode ser considerada, como a arte, de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força, e mente. Assim compreendereis, que a transmutação mental, é realmente a magia, de que os antigos escritores, muito trataram, nas suas obras místicas, e de que dão, muito poucas, instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte, que ensina a transmutar, as condições mentais, pode tornar o mestre diretor, das condições materiais, também, como das condições, chamadas ordinariamente, mentais. De fato, nenhum alquimista, que não esteja adiantado, na alquimia mental, pode obter, o grau necessário de poder, para dominar, as grosseiras condições físicas, e os elementos da natureza, a produção, ou cessação das tempestades, e dos terremotos, assim como de outros, grandes fenômenos físicos. Que tais homens, tenham existido, e existam ainda hoje, é, matéria, da maior certeza, para todos os ocultistas adiantados, de todas as escolas. Que existem mestres, e que eles, têm estes poderes, os melhores instrutores, asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências, que os justificam nestas opiniões, e declarações. Estes mestres, não exibem em público, os seus poderes, mas procuram o afastamento, do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor, o seu caminho, na senda do conhecimento. Mencionamos aqui, a sua existência, simplesmente com o fim, de chamar a vossa atenção, para o fato de que, o seu poder, é inteiramente mental, e de que, eles operam, conforme as linhas, da mais elevada, transmutação mental, em conformidade, com o princípio hermético, de mentalismo. O universo é mental. Porém, os discípulos, e os hermetistas, de grau inferior aos mestres, os iniciados, e instrutores, podem facilmente, operar, pelo plano mental, ao praticar, a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos, fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento, etc., se realiza conforme, a mesma linha geral, porque nisto,
está mais um princípio oculto do que a matéria, cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo, que é praticante da transmutação mental, opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados, etc., em outros, de acordo com diversas fórmulas, mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental, são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e não científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre que é baseada a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser, e mesmo são, constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. E, ainda mais, como sabem, diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado, geralmente, destas coisas, que não julgamos necessário mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito, a este respeito, é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético de polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos. O princípio de mentalismo, que afirma a verdade, que o todo é mente. O universo é mental, conforme as palavras do Kybalion. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental. Capítulo 4. O todo, sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real, etc. A realidade